A logística russa no sul da Ucrânia passa por uma evolução que não deve ser subestimada. Desde meados de maio, drones ucranianos de médio alcance atacam sistematicamente a principal rota de abastecimento russa nos territórios ocupados do sul da Ucrânia. Estima-se que 70% do suprimento russo para a frente sul seja transportado por essas conexões rodoviárias. Ao longo da rota, há vários centros logísticos importantes que são abastecidos a partir de Rostov. A partir daqui, tropas em todo o sul da Ucrânia e em parte também na Crimeia são abastecidas com munições, combustível e equipamentos essenciais para a sobrevivência. A rota começa aqui no leste, em Rostov, passa por Taganrog, por Mariupol, um centro de conexão muito importante, segue para Berdyansk, um porto importante, depois para Melitopol, também um centro de conexão muito importante, e então segue pela Rota Amarela, aqui, em direção à Crimeia, que é abastecida por duas rotas. Uma vez por aqui, outra vez pela Ponte de Kerch, que hoje receberá um foco especial neste vídeo. Atualmente, a campanha de drones realmente está ganhando muita força. Os ucranianos estão atacando todos os alvos aqui, ao longo desta estrada vermelha de Mariupol para o norte, ao longo da estrada entre Melitopol e Mariupol e ao longo da estrada de Melitopol em direção ao norte, aqui na linha tracejada. Essas são as rotas que estão sendo extremamente atacadas. Temos aqui perdas de quase 300 veículos por dia, nas duas rotas amarelas aqui entre Mariupol e Taganrog e de Melitopol em direção à Crimeia, veículos também são atacados todos os dias. Porém aqui, os acertos não são tão altos quanto justamente nesta área importante. Atualmente, surgem diariamente imagens de caminhões destruídos, trens-tanque queimados e veículos de abastecimento danificados. A estrada agora é controlada por drones ucranianos que atingem alvos a mais de 100 quilômetros atrás da linha de frente em vez de soldados russos. Os motoristas russos já tentam desviar. O problema é que as rotas alternativas são mais longas, em pior estado e significativamente mais lentas. Engarrafamentos, desvios e atrasos ocorrem. Para os soldados na linha de frente, isso significa que o suprimento atrasa ou não chega. É nesse momento que a ponte da Crimeia volta a ser relevante. A ponte da Crimeia é esta ponte aqui que conecta a Crimeia à Rússia. Nos últimos anos, ela havia perdido parte de sua importância estratégica. A Rússia conseguiu estabelecer uma ligação terrestre funcional através dos territórios ocupados. Além disso, o transporte ferroviário foi ampliado de forma massiva, com uma nova linha pela qual a Crimeia é abastecida. Assim, a Crimeia não dependia mais exclusivamente de uma ponte, que até então era a única ligação ferroviária com o território continental russo. Agora, porém, a situação está mudando, pois a rota terrestre está se tornando cada vez mais uma zona de perigo. Quem quiser transportar suprimentos por terra precisa passar por áreas que são constantemente monitoradas por drones ucranianos. A ponte da Crimeia é uma das poucas conexões distantes da linha de frente, reduzindo bastante o risco. Ponte da Crimeia. Praticamente só resta exatamente aquela rota que atualmente está sendo destruída por drones ucranianos. Quase não existem mais alternativas. As balsas ferroviárias, que deveriam assumir parte do tráfego após o primeiro ataque à ponte no início da invasão, foram sendo destruídas ou afundadas uma a uma. Das 3 balsas originais, atualmente nenhuma está mais operacional, não porque os russos não conseguiram fazer a manutenção, mas porque os ucranianos as atacaram constantemente. A Rússia fala sobre a construção de um substituto, mas até mesmo fontes russas prevêem isso apenas para o final do ano. No mínimo, até mesmo os portos estão agora sob pressão. Estamos falando dos portos aqui em cima, em Berdyansk, Mariupol e nas outras regiões aqui no sul da Ucrânia ocupada. Recentemente, a própria Ucrânia relatou ataques a 5 navios de carga perto de Mariupol e Berdyansk. A logística marítima está cada vez mais visada e nenhum navio está seguro. Enquanto isso, a defesa antiaérea russa na Crimeia foi sistematicamente enfraquecida ao longo dos anos. Primeiro por forças especiais, que desembarcaram com pequenos barcos de desembarque e depois destruíram sistemas importantes com seus drones FPV. Mais tarde, depois que a primeira instalação de defesa antiaérea foi destruída, mísseis de cruzeiro, ATACMS e drones de longo alcance foram adicionados, causando danos e destruição ao quartel-general na ilha.
Vários radares, sistemas de controle, alerta precoce e posições antiaéreas foram destruídos nos últimos meses e muitos nem foram substituídos. A Crimeia está hoje muito mais vulnerável do que há 2 anos. E foi exatamente essa situação que Zelensky aproveitou e publicou uma carta aberta para Putin. Nela, ele propõe negociações diretas e um cessar-fogo. O momento disso é notável. Apenas alguns dias antes, a Ucrânia havia mostrado novamente que é capaz de atingir alvos no interior profundo da Rússia. Entre outros, uma corveta em um dique seco, perto de São Petersburgo, durante o Fórum Econômico, diante dos representantes de vários países, quando Putin e o Kremlin queriam demonstrar segurança e uma Rússia forte. A mensagem de Zelensky é clara. Nós podemos atingir vocês, mas ainda assim oferecemos mais uma vez a oportunidade de recuar e encerrar esta guerra por meio de negociações. Por que algo assim é divulgado publicamente? Porque essa carta não está endereçada apenas diretamente a Putin, ela é dirigida ao público mundial. A Ucrânia quer mostrar que prefere negociações à guerra. Se a Rússia recusar, a responsabilidade será dela. Fica muito mais difícil depois transferir a responsabilidade pela continuação da guerra para Kiev. Pode-se entender a carta também como uma espécie de última oferta antes que a próxima grande operação aconteça. E com isso, quero dizer uma operação dentro de um empreendimento maior. Porque a Ucrânia anunciou há poucos dias que agora começará a destruir significativamente a logística russa. Pouco tempo depois, os ucranianos destruíram uma ponte importante para a Crimeia com a ajuda de drones. Vou mostrar para vocês onde ela fica. Esta é a ponte, aqui, neste local. Esta aqui foi atacada e destruída hoje por drones. Vocês estão vendo os vídeos e imagens agora na tela. O que isso significa para a logística russa? Isso significa que agora ficou ainda mais difícil abastecer a Crimeia. Porque agora o tráfego não precisa mais passar por essa rota aqui, mas sim seguir um pouco mais ao norte e depois aqui para o oeste, em direção ao quartel-general da 49ª. Exército, e de lá então pela única outra ligação aqui neste ponto, em direção à Crimeia. Aqui não há uma ponte que os ucranianos possam explodir, mas, no fim das contas, isso já significa um atraso no abastecimento para a Crimeia e um pequeno gargalo que agora precisa ser controlado. Se os ucranianos conseguirem bloquear esse acesso ou talvez atrapalhar com drones a ponto de não ser mais possível o tráfego normal aqui, então a Crimeia ficará dependente apenas da ponte da Crimeia. E a própria ponte da Crimeia, ela é fechada a cada possível ataque. Como vimos recentemente no relatório de situação, aqui os caminhões já estão se acumulando, pois aguardam uma travessia que quase não está sendo oferecida. E desde o atentado logo após o início da invasão, a ponte já não consegue mais suportar a mesma capacidade de veículos e trens como conseguia antes. E isso a torna novamente incrivelmente interessante. Porque se a Ucrânia realmente decidir atacar essa ponte novamente, a Crimeia ficaria praticamente isolada de todo o abastecimento. E também uma parte do sul da Ucrânia. Mas a gente se pergunta imediatamente, com o que eles poderiam atacar a ponte? Bem, o Taurus seria, é claro, um candidato. Ao contrário de outros mísseis de cruzeiro, ele pode penetrar profundamente e atingir as estruturas de sustentação da ponte. Ele praticamente atravessa a pista e detona nos pilares de sustentação da ponte, que lhe dão suporte e também representam seu maior ponto fraco. Conversas interceptadas entre oficiais da Bundeswehr alemã que geraram o escândalo do Webex mostram que esses cenários já foram analisados e são tecnicamente possíveis. Eu gostaria de complementar rapidamente sobre a ponte porque nós a analisamos intensamente e, infelizmente, devido ao seu tamanho, a ponte é como um aeroporto. Isso significa que pode ser que eu precise de 10 ou 20 mísseis para isso. Sim, isso já é trabalho para o dia todo. Onde se abre ao atingir os pilares. O problema é que ninguém sabe se a Ucrânia realmente recebeu mísseis de cruzeiro Taurus. Friedrich Merz já havia anunciado a entrega e prometido isso em caso de vitória nas eleições. Desde que assumiu, as entregas de armas alemãs ficaram quase sem transparência e raramente são divulgadas. Assim, não sabemos se foram entregues ou se ainda estão em planejamento. Teoricamente, isso seria possível, mas só poderemos comprovar tudo isso através de um uso atual, pois aí veremos de fato que os ucranianos possuem essa arma.
treinar soldados e pilotos durante esse tempo, tudo isso já teria sido possível se também tivessem sido entregues. Por que eu digo teria? Bem, nós sabemos que muitas promessas do nosso atual chanceler nunca foram cumpridas. O mesmo pode ter acontecido, especialmente em um tema tão importante como o Taurus. Uma solução própria, como o FP-5 Flamingo ucraniano, parece realista. Com explosivos de cerca de 1 tonelada, esse míssil de cruzeiro causa danos significativos. Porém, ele apresenta desvantagens claras frente ao Taurus. É mais lento, fácil de detectar e abater, além de ser bem menos preciso. Teoricamente, ele pode errar o alvo em quase 25 metros, por isso a Ucrânia provavelmente teria que apostar na quantidade. A ponte tem cerca de 14 metros de largura, então uma variação de 25 metros já é muita coisa. Drones poderiam distrair a defesa aérea russa enquanto vários flamingos avançam juntos para a ponte. A chance de todos serem interceptados ou errarem o alvo diminui com cada arma extra que se aproxima. Um ataque assim seria trabalhoso e exigiria alta coordenação sob pressão. Mas não seria impossível, especialmente com a defesa antiaérea enfraquecida rumo à Crimeia. Também seria realista o uso dos novos mísseis balísticos FP-7 e FP-9, também da Firepoint. A Ucrânia vem desenvolvendo esses mísseis há alguns meses, e a própria Firepoint nos mostrou há poucas semanas o voo de teste do FP-7. Eles também anunciaram que esses mísseis seriam usados em ataques iniciais contra a infraestrutura russa ou alvos na Ucrânia ocupada e na Rússia. Esses mísseis balísticos são muito mais difíceis de detectar e interceptar do que o Flamingo. Eles podem ser ainda mais precisos que este e causar danos significativos à ponte, o que seria outra possibilidade. A última possibilidade que penso seria, claro, um ato de sabotagem planejado há tempos. Nós sabemos que a Ucrânia é muito boa quando se trata de grandes ataques. Lembre-se da Ucrânia, a Operação Spiderweb, há cerca de 1 ano, na qual a Ucrânia conseguiu atacar uma grande parte da frota de bombardeiros estratégicos usando drones que eles esconderam em contêineres na Rússia, e isso em poucas horas. Tudo isso foi planejado por 1 ano e meio. Logo após o ataque, vimos também uma detonação, surpreendentemente, em um dos pilares da ponte da Crimeia. Aqui, mergulhadores ucranianos ou um drone subaquático, isso ainda não foi esclarecido, conseguiram detonar uma carga explosiva à distância, que estava justamente na ponte da Crimeia. Desde então, muito tempo se passou e é bem possível, principalmente porque a ponte da Crimeia perdeu importância recentemente, que os ucranianos tenham aproveitado essa oportunidade para instalar mais cargas explosivas ao longo dos pilares da ponte, que agora aguardam para serem detonadas. Então, vemos que existem muitas maneiras de atacar a ponte e, atualmente, também bons motivos para isso. Agora, vamos dar uma olhada rápida em um resumo disso tudo no mapa. Os ucranianos aumentam a pressão, indicando pouco uso dessas estradas. Nós temos muitas perdas e todo veículo que entra ali precisa estar preparado para ser atacado e destruído, e isso em uma área muito grande. Ao mesmo tempo, também vemos ataques na Crimeia, vemos ataques a trens, vemos ataques a navios aqui nesta região. Os ucranianos pressionam mais a logística russa ao sul e destruíram uma ponte, tornando o desvio mais longo. Agora, a ponte de Kerch é a única estrada utilizável normalmente. E se atacarem essa também, aí realmente vai haver um caos absoluto aqui. Ou seja, eles teriam bons motivos para atacar. E mesmo que não, apenas um ataque normal, sem destruir a ponte, já causaria grandes atrasos. Os russos costumam bloqueá-la por muito tempo depois. Isso indica que é cada vez mais provável e que veremos algo assim em breve, nos próximos dias ou semanas. Acho que ainda há alguns ataques a alvos logísticos que são importantes, tornando a ponte de Kerch ainda mais lucrativa ou tornando-a ainda mais dependente. E então, é muito provável que haja um ataque nessa região, e isso seria bastante interessante de se observar. Siga o canal para não perder nada. Agradeço aos assinantes, membros e Algo Crew, especialmente ao Coronel O'Renekes, Tenente Coronel Renneck, Sila Dietrich e Fred Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo vídeo.